A questão do temperamento pode influenciar o comportamento de uma criança? Como lidar? Eu tenho algumas questões com a questão do temperamento. Quais? O rótulo. Então, assim, meu filho é sanguíneo, meu filho é uma criança, ou então até do signo, sabe? Tem os temperamentos, né? Tem várias classificações, se a gente for olhar Sim. dentro da lógica do desenvolvimento humano, né? Autores ao longo da literatura que vão dizendo, tem esses traços de caráter, tem esses 4 tipos, tem esses 5 temperamentos. Tem aquele pita, não tem também? De como você... A minha preocupação é o rótulo, amigas. O signo, às vezes, faz isso na infância, né? A criança, então, que é leonina, ela começa a agir como um leonino para corresponder ao rótulo, às vezes, mais do que, por natureza, ela faria. Então, vamos entender uma coisa. Uma coisa é educação preventiva, que vai mexer, que vai transformar o comportamento da criança. Então, mãe e pai bem informados, com conhecimento de preferência baseado na ciência, porque contra evidências não há questionamento. Disponibilidade, né? Disponibilidade para aprender também, que isso tem que partir do pai e da mãe. Exatamente. Tem que ter um tempo para isso, tem que ter, quando a gente falou da paciência, Sabrina, na verdade, mas é um pouco, acho que só o fato de você estar aqui mandando essa pergunta para a gente, já é maravilhoso, porque você está se preocupando, tem alguma coisa que está acontecendo que você quer melhorar, ou quer aprender, e é essa pergunta, como lidar com isso, né? Como que a mãe faz esse jogo, né? Para saber ali lidar com isso, entendeu? E aí você está falando uma das coisas mais importantes, né, dessa resposta, que é se permitir conhecer o seu filho. Sair do lugar de, saiu da minha barriga, eu te conheço bem. Não, dá uma olhada para quem é esse ser humano que chegou ao mundo e aprenda todos os dias sobre seu filho. Conheça seu filho todos os dias e ajude o seu filho modelando também um outro comportamento, que aí não existe temperamento soberano, a educação que nasce de um vínculo seguro, de um apego seguro. A criança aprende, se a gente tiver essa disponibilidade emocional, né, para estar ali com conhecimento, sabendo o que fazer. E aqui, vamos falar mais uma vez, né, que a gente aprendeu aqui no podcast, quando a gente fala vínculo e conexão, é aquela pesquisa que foi feita, né, basta 1 hora por dia para você criar uma conexão com o seu filho, né? Então, é a hora do almoço, é a hora do jantar, é uma hora que você tá longe dos eletrônicos, né? Tá na hora do jogo, é aquilo que eu sempre falo, né? Descobrir o que é que o teu filho sente ali, o que você pode fazer, ou às vezes, muitas vezes, esse comportamento, que fala temperamento de comportamento, tem a ver também com esse filho querendo chamar atenção. Atenção que precisa ser dada. Que precisa ser dada, né? Ou seja, quando alguém perguntar pra gente, quero ser mãe, quero ser pai, a gente pode perguntar, você tem tempo? Né? Você tem disponibilidade? Você tem a dose de paciência? Porque é tudo isso misturado. Muitas vezes a gente se sente perdida, sim. Nessa hora é a hora de procurar uma amiga para conversar. Aí a gente fala mais uma vez daquela rede de apoio, quanto é importante ter uma amiga. Quantas vezes questões eu não tenho? Marina, tá acontecendo isso aqui. O que você acha que eu posso... Entendeu? Ela mesma às vezes fala, nossa, tá acontecendo isso, o que você acha que eu falo? Não, vai por aqui, né? Porque às vezes você conversar com alguém que está fora do problema... Ajuda a enxergar, Por isso que a gente adora uma terapia, né, amigo? Por isso. Mas, Sabrina, não prenda seu filho dentro... Se alguém disse, ele é X... E você nem prenda e nem coloca na conta. Porque ao colocar na conta, a gente também lava as mãos, né? E aí a gente acaba negligenciando uma educação que precisa ser dada. Lembra, por trás de todo comportamento existe uma comunicação. Comportamento é comunicação. É igual a gente lembra quando eles eram bebezinhos, né? Que você fala, e se ele chorar? Aí eu lembro disso que eu ia falar, mas se ele tá chorando, ele tá conversando com você. Isso. Você tem que entender que naquele momento a única voz do bebê é o choro. Quando eu entendi isso, mudou tanta coisa. Não é? É isso. É isso, porque eles não vão verbalizar, né? É o comportamento que vai dizer. E a coisa mais rasa que a gente pode fazer é olhar para o comportamento e parar nele. Tá chorando, pronto, aí para no choro. E aí você tenta resolver o quê? O choro. Comportamento é sintoma. Ele é sintoma de uma causa que tá por trás desse comportamento, que é o que ele veio comunicar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Imagina a imagem do iceberg. A ponta do iceberg é o comportamento da criança. O que está abaixo da linha
do oceano é o que a criança está sentindo e o que a criança está pensando. Então, são as crenças que essa criança formou, por exemplo, sobre não ser capaz, que estão fazendo com que ela se sinta com medo e estão fazendo com que ela tenha um comportamento agressivo, por exemplo, ou com que ela não queira se apresentar diante da sala, ou que ela fique muito colada na mãe num ambiente público. Então, ela pode estar com a autoconfiança dela baixa, porque ela desenvolveu a crença de não ser boa o suficiente. Sim. Adianta você ficar falando para essa criança, vai filho, vai brincar com as outras crianças, vai. Se ela está com a crença de não ser aceita, de não ser boa o suficiente, você vai ter que mexer na crença. Entende? Então, por isso que tem que ter disponibilidade. Né? Exatamente. É um trabalho um pouco mais profundo. Eu acho, gente, eu não sei se você sente, a gente já falou, né? Mas como o filho vem para mexer em tudo que a gente tinha certeza, todas as certezas. Completamente. Todas as certezas, elas vão por água abaixo. É impressionante isso. E como a gente vem para rever um monte de coisa, assim, do que a gente viveu, de como foi a nossa infância, dessa transição que a gente tá, desse novo tempo que a gente tá. A gente veio de uma geração que apanhava, amiga. Né? Apanhava, era o castigo, era a parede. De repente a gente tem que se adaptar a isso, tentar entender novos formatos. Também eu falo, é difícil pra gente. Essa geração de 40, 50, 35... Amiga, a gente está fazendo um ótimo trabalho, né? Estamos indo, a gente está tentando. Nunca foi sobre gabaritar. Eu acho que a gente está em movimento. Que a gente sobre não o processo. A gente não pode perder o movimento, né? E acima de tudo, a gente está falando aqui de disponibilidade, né, para ter filho, para educar, mas é disponibilidade de olhar para si. Sim. Se reeducar. Aí a gente começa a conversa, né? A educação da criança que a gente tem começa na reeducação do adulto que a gente é. Sim.